Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste domingo de manhã, esteja sobre a vida da sua família. Hoje é dia dos pais, já quero aqui deixar um abraço, desejar felizes dias dos pais para todos os papais nesta manhã, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos nesse momento, meus irmãos, começando a nossa escola bíblica dominical. Vamos nesta manhã, estou aqui com o presbítero Felipe, vamos estar meditando, estudando um pouco sobre a palavra do Senhor e vamos fazer nesse momento uma oração de adoração ao nosso Deus, agradecermos a Ele por esse dia. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui conosco nessa live, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um nesta manhã. Abençoe o nosso irmão presbítero Felipe, Senhor, que estará nos conduzindo nesta manhã, Senhor, na meditação da Tua palavra, Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa abrir os nossos corações, nossos olhos, nossa mente, Senhor, para entendermos e para recebermos tudo aquilo que o Senhor quer falar para as nossas vidas, Pai. Nos ajuda em nossas dificuldades, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã para Te louvar, para engrandecer o Teu santo e bendito nome, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe, Senhor. Até que o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu saúde, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, vamos cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor
Quero neste momento, meus irmãos, passar a palavra ao presbítero Felipe, que nesta manhã estará conversando um pouco com a gente sobre uma passagem da palavra do Senhor, e vamos aqui conversando, vamos aqui refletindo sobre a palavra do Senhor. Fique à vontade, Felipe. Danilo, agradeço o convite, né? Peço que o Espírito Santo esteja conosco. E peço mais uma oração, Danilo, por favor. Ore por mim, por iluminação. Senhor Jesus, oramos, Senhor, nesse momento, pela iluminação, Senhor, da Tua palavra, Pai. Que o Senhor ilumine o Teu servo Felipe, Senhor, que ele possa, ó Deus, nesse momento, Senhor, falar da Tua palavra, Senhor, essa palavra que edifica as nossas vidas, Senhor. Fale conosco, use o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto selecionado para essa manhã está na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 12. Então, se você tiver a Bíblia em mãos, já deixe separado o texto. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Se você não tem Bíblia e vai ver no celular, então depois, né, ao final da meditação, ao final dessa transmissão live, eu convido o irmão a ler o texto depois, né, na sua própria tradução aí da sua versão na Bíblia, para a reflexão, né? Porque o texto nós estudamos, mas é importante a gente refletir mesmo nas palavras inspiradas por Deus. Então vamos lá, a partir do verso 12. O subtítulo aqui na minha versão está assim, ó, sofrendo por ser cristão. Está igual para você, Danilo, na versão sua? O meu está, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Então esse subtítulo aí já diz o tema, né? A partir do verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós, para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Então, vamos relembrar um pouco. No ano passado, no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, nós fizemos alguns estudos sobre a carta do apóstolo Tiago e um pouco sobre o apóstolo Pedro, né? E eu fiz em slides. Então, até se alguém quiser, eu ainda tenho salvo no computador, né? E quando o Danilo fez o convite, eu falei, vamos continuar, né? Tentar encerrar o estudo dessa carta, né? Para depois, em outra ocasião, entrar com um assunto novo, né? E a carta de Pedro, eu lembro que eu deixei isso nos slides, funciona assim a cronologia, né? Pedro escreveu essa carta por volta de uns 30 anos depois que Cristo já tinha ressuscitado, né? Então, esse Pedro que escreve a carta é um Pedro que já teve toda a experiência como evangelista, como líder da igreja, né? E sofreu muita perseguição. Então, esse Pedro que escreve aqui é um Pedro experiente, não é o mesmo Pedro que estava com Jesus, que teve falhas e essa questão assim da teimosia, tudo mais, né? Já é um Pedro mais sábio, né? E inspirado pelo Espírito Santo. Nós cremos que o grande autor do Velho e do Novo Testamento é o Espírito Santo de Deus, ok? Então ele está falando para os cristãos, não se surpreendam com o fogo. Esse fogo aqui, irmãos, no Novo Testamento utiliza-se a palavra fogo, e também nos textos de Isaías, também, como a questão da purificação. O fogo significa purificação porque na metalurgia e os artesãos, né, os artífices, quando eles iam fazer a purificação de joias, iam fazer a dobradura de metais, né, armas também, né, era necessário que o fogo tirasse todas as impurezas, porque determinada temperatura, somente o aço, né, somente o ouro, a prata, aguentava a temperatura correta. E nós usamos até hoje, né? O Wagner está aí, né? Tem alguns metais que derretem mais fácil, né? Que são as impurezas. E o ouro não, né?
Então, para purificar os metais, era utilizado fogo para eliminar as impurezas e separar o que era mais valioso ou não, né? Isso era até utilizado para fazer, para avaliar se o metal era de fato verdadeiro ou não. E os apóstolos, tanto Pedro aqui e também em Apocalipse, usam essa linguagem, né? O fogo que surge entre vocês para prová-los. Está diferente a sua versão aí, Danilo, no 12? Então, o meu está assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, né? É interessante essa questão do fogo que você colocou, né? Que purifica, né? Então, e ele coloca aqui, destinado o quê? A provar-vos, né? Então, essa expressão do fogo, como o presbítero estava falando, que nos purifica, Deus usa as provações, né? A gente pode entrar nessa questão agora, que Deus usa as circunstâncias, as provações para purificar o nosso coração, né? Para nos moldar, né? Para sermos pessoas melhores, né? Para fazermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Então, a provação, ela existe para isso, né? Pode ficar à vontade. E começa falando assim, não se surpreendam, como se isso fosse uma coisa, né, normal, né? Então, nós não temos que ficar assim, nossa, é uma novidade. Não é novidade, né? A provação, ela acontece nas nossas vidas e nós temos que estar preparados para resistir conforme os mandamentos de Deus. No verso 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, aqui Pedro está reforçando o que Cristo já dizia, né, no Sermão da Montanha, né? Jesus dizia, né, felizes e bem-aventurados aqueles que sofrem pelo meu nome, né? Então, ele exalta isso. E é interessante que Pedro estava num contexto de grande perseguição e ele não fugiu da verdade, né? Ele já começa o texto falando que vai ter provação mesmo. Ele poderia muito bem, né, falar, olha, o povo está precisando de uma palavra de perseverança, de otimismo, eu vou falar que o povo não vai ter perseguição, que não vai ter sofrimento. Pelo contrário, né? O compromisso do apóstolo aqui é com a verdade e ele deixa bem claro, né, que ia continuar tendo sofrimento, mas que, além do sofrimento, as pessoas tivessem essa visão que era para exultar. É interessante disso, né, Felipe, que aqui no verso ele coloca assim, né? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes, né? Participantes, né? Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, né? Então, essa expressão alegrai-vos, né? Regozijai-vos, né? Deve ser uma alegria, né, para o cristão sofrer por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, assim como os apóstolos sofreram perseguições por amor a Cristo Jesus. E a palavra aqui está nos ensinando que nós também vamos sofrer, né, por amarmos a Cristo Jesus, por seguirmos os seus ensinamentos, né? Então, esse sofrimento, né, esse sofrimento de nós fazermos parte do corpo de Cristo Jesus, de nós sermos filhos do Deus Altíssimo, né, mesmo passando por provações, por sofrimento, por circunstâncias difíceis em nossas vidas, isso vai trazer alegria, isso vai trazer regozijo aos nossos corações, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? E quando a gente faz a vontade de Deus, isso traz paz, isso traz alegria em nossos corações, mesmo passando por momentos difíceis. Eu lembro aqui, né, Felipe, do apóstolo Paulo falando, né? Eu trago as marcas, né, de Cristo, né, em meu corpo, né? O apóstolo Paulo falando sobre isso, né, as dificuldades que ele passava, né, as perseguições, o sofrimento, as prisões que o apóstolo Paulo passou por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. E quando a gente pensa ainda um pouquinho sobre esse sofrer, né, Felipe, que a gente passa aqui neste mundo por amor de Cristo, nós precisamos lembrar que nesse mundo nós somos estrangeiros, né? Porque nós sabemos que a nossa morada, o nosso lar não está aqui, né? A nossa recompensa, né? O nosso tesouro, a nossa riqueza, não está nesse mundo.
nós sabemos o que nos espera é muito maior, né? Aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, quando nós temos essa consciência em nossa mente, em nosso coração, nós passamos aqui neste mundo, vivemos aqui neste mundo como estrangeiros. Nosso lar não é daqui, nós não nos apegamos às coisas desse mundo, nós vivemos para algo maior. Nós vivemos para fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Fique à vontade, Felipe. Daí no verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Nas traduções mais antigas, usa uma palavra que é meio difícil, né? Vilipendiados, né? Que significa o insultado. Essa palavra do vilipêndio, ela é utilizada hoje na questão assim, da blasfêmia, né? Quando alguém não respeita a sua religião, né? O termo utilizado é vilipêndio. Então, por exemplo, esse ano mesmo, no comecinho do ano, nós tivemos revolta no Chile. Então, houve nas manchetes, né, vilipêndio do cristianismo, ou seja, eram pessoas que queimavam igrejas, queimaram estátuas, etc. Então, o vilipêndio aí tem a ver com essa questão da perseguição, do insulto ao cristão. Então, no verso 14, ele fala o seguinte, ele continua, né, reforçando que nós teremos que ser felizes, pois o Espírito da glória repousa sobre vocês. No verso 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então, ele está falando do sofrimento aqui, irmãos, é do sofrimento em Cristo, não está falando da punição, né, dos crimes. Então, quando Jesus foi crucificado, o sofrimento de Jesus era um sofrimento, né, de expiação de pecados. Jesus era santo, né, e ele estava sofrendo pelos nossos pecados. É diferente dos dois outros que estavam na cruz, que eles mesmos reconheceram que estavam sofrendo pelos crimes. Então, Pedro deixa bem claro aqui que esse sofrimento, né, ele não é referente aos crimes. No 16, contudo se sofre como cristão, ou seja, ele reforça que esse sofrimento que ele está falando é do cristão. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. E aqui ele usa o termo cristão. Se você pegar em Atos, né, os judeus não chamavam os apóstolos de cristãos, porque Cristo significa ungido, né? E eles não acreditavam que Jesus é ungido. Quem chamou os apóstolos e os irmãos, né, os discípulos, e aqueles que eram os novos convertidos, que é essa a palavra utilizada pelo Lucas, né, no livro de Atos de Apóstolos, ele começa falando os convertidos, os novos convertidos, os irmãos. Daí, na cidade de Antioquia, os próprios gentios, os pagãos, né, eles começaram a chamar os cristãos, né, utilizando o termo cristão, ou seja, seguidor de Cristo. Mas os judeus não chamavam, né, eles. E os próprios cristãos não se chamavam de cristãos. Mas aqui, como nós temos um texto que já é 30 anos depois, né, já ficou estabelecido, né, que o cristão é o seguidor de Cristo. Então, no 16, reforçando aqui. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, ou seja, o nome de Cristo. Ok, irmãos? Então, quando Pedro está falando aqui, ele está falando de um contexto de perseguição. Que Pedro aqui está falando de uma coisa que foi muito grave e que demorou 300 anos aí para diminuir. Então, você imagina se ele tivesse mentido, Danilo? Olha como que a mentira ela não tem como prosperar, né? Se Pedro tivesse falado, não, mas vai passar e não vai ter mais perseguição. Eles iam ficar 300 anos sofrendo e Pedro ia ficar na história como mentiroso. Porque as cartas dos apóstolos, além dessas aqui, teve outras, né, ficaram registradas. Então, por isso que nós temos que ter a importância da verdade, né? Nós temos que pregar o evangelho da verdade. O Danilo, aqui como pastor, ele tem esse compromisso. Se ele fala alguma coisa hoje que não é verdade, está registrado hoje.
Né? Hoje o pastor não vai fazer uma carta e mandar para as igrejas, mas você tem um registro nas redes sociais e tudo mais. Então é importante esse compromisso com a verdade, porque a mentira não tem como prevalecer, né? E Pedro está falando sobre isso, dessa questão da perseguição. O verso 16 é diferente na sua versão, Danilo? Verso 16: Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Esse nome é de cristão, né? Isso, é. Que seja um cristão de verdade. O verso 17 no meu aqui, ó. Interessante aqui. Eu vou ler o 17 e o 18 porque é uma citação. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, Pedro fala que o julgamento, né, começa com aqueles que são convertidos. E daí ele cita um texto de Provérbios. Na minha tradução está assim, ó, no 18. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Como que está na sua versão, Danilo? Eu vou até pegar aqui 18. 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Esse julgamento aí que ele fala no 17, não está falando na questão só da vida eterna, irmãos, porque ele está citando um provérbio, eu vou pegar aqui no texto de Provérbios, que dá a entender que é a questão na terra mesmo. Está em Provérbios 11, no finalzinho, aqui no 31. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais ao ímpio e ao pecador. Ou seja, se até nós, né, entre aspas, justos, né, que seguimos a Deus, também sofremos o julgamento, a punição, então a palavra aqui de julgamento no sentido de punição. Se nós sofremos, quanto mais o ímpio. Tanto em Provérbios quanto em Salmos, é dito que as pessoas ficam revoltadas em ver o ímpio tendo uma vida boa. Mas isso, os sábios dizem que isso é uma coisa temporária. A gente pode ver a pessoa feliz hoje, né? Mas se você for olhar pela vida inteira da pessoa, tem um grande sofrimento. A falta de Deus e a desobediência aos mandamentos de Deus geram um sofrimento a longo prazo. Então, se você verificar pessoas que investiram sua vida em prazeres carnais, em drogas, num primeiro momento elas vão estar felizes ali, né? Vão estar com o prazer, que é a palavra correta. É diferente, felicidade e prazer. E dá a impressão, nossa, Deus está deixando a pessoa ser feliz e eu que sou justo estou sofrendo. Mas nós temos a fotografia do momento. Deus tem a visão de toda a vida. Então, quem é ímpio, ela pode até ter alguns momentos de felicidade, mas, no final, se você for considerar a vida, a experiência de vida, tem um preço. Né? Então, a desobediência ela tem um preço aqui na terra também. Né? Além do julgamento pela questão da graça, né? Que nós não merecemos a salvação, mas Cristo, né, que nos salva. Okay? Então, Pedro está falando sobre isso, usando o mesmo raciocínio que já era utilizado pelos judeus. Porque eu tenho certeza que os cristãos, quando eram perseguidos, eles tinham essa dúvida. Nossa, eu estou sendo perseguido aqui, e o romano, que é pagão, que comete diversas coisas que são contrárias à lei de Deus, está vivendo bem. Mas aí Pedro ele usa novamente a mesma sabedoria dos tempos de Salomão, de 1000 anos antes, e reforça isso, né? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Sim. E interessante, né, Felipe, essa questão, quando a gente vai lendo, né, essa exortação, né, que o apóstolo Pedro está trazendo aqui à igreja, nós vemos essa dificuldade que é na vida do cristão, né? A vida do cristão, ela não será fácil, né? É isso que Pedro está exortando aqui, né? Os irmãos, né? A vida cristã, ela não será fácil. Até nós já falamos aqui, né, nas nossas lives, nos nossos cultos, que ser cristão, levar a vida de cristão não é fácil, né? Ela é cheia de desafios, né? O cristão, ele sempre foi excluído, né?
nós somos, né, como o texto nos diz, né, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, né? Então, a nossa vida aqui nesse mundo como peregrinos, como cristãos, como filhos de Deus, ela trará esses sofrimentos, né? Essas dificuldades que os apóstolos enfrentaram, né? Todos aqueles que se declaram cristãos passam por isso, né? Então, o que nós aprendemos com isso, Felipe, que aqui neste mundo, a nossa morada, os nossos bens, né? O nosso tesouro, assim como diz lá Mateus, né? Não está aqui, né? A nossa alegria, a nossa felicidade não está nas coisas desse mundo. Nós não precisamos nos apegar a esse mundo, porque nós sabemos que a nossa alegria está somente no Senhor, né? E como nós vivemos aqui nesse mundo como peregrinos, qual é a nossa alegria? Qual é a nossa felicidade? É fazermos a vontade de Deus. É isso que move as nossas vidas. É isso que nos traz, é isso que traz alegria aos nossos corações, né? E é bom a gente falar um pouco isso, porque parece que hoje a gente está a sociedade em que vivemos, né, o mundo em que vivemos, as pessoas elas estão querendo inverter esses valores, né? O cristão ele tem que ter sucesso, o cristão ele tem que, né, conquistar, né, possuir as coisas deste mundo, cada vez ter mais. Nós temos aí, né, a teologia da prosperidade que tem colocado isso na mente de muitas pessoas. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que a nossa alegria não está nas coisas desse mundo, está somente em Deus. Ele é a nossa alegria, né? O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso em suas cartas, né? Então, quando nós refletimos sobre a questão do sofrimento, né, Felipe, é interessante, né, porque o sofrer é motivo de nós regozijarmos no Senhor, porque nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. E nós sabemos que aquilo que Deus tem preparado para nós é o que a palavra do Senhor nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos, né? Então, a nossa alegria está em fazer a vontade de Deus, né? É isso que os apóstolos viveram, né? E olhando aqui para esse trecho da palavra do Senhor, como o presbítero Felipe disse, né? Pedro está aqui exortando e está encorajando os cristãos. Pedro aqui do 12 até o 19, né? Nós podemos colocar aqui que Pedro está encorajando os cristãos, porque, como o presbítero Felipe disse, os cristãos estavam sendo perseguidos. Os cristãos estavam passando por dificuldades, né? Se nós pegarmos a história do cristianismo, né? Quantas perseguições os cristãos sofreram por amor a Cristo Jesus? E essa perseguição existe até hoje. Sofremos por amor a Cristo Jesus. E é nesse sentido que Pedro aqui está exortando, está encorajando os irmãos, diante dos sofrimentos, diante das perseguições que vocês vão enfrentar como filhos de Deus, não desistam. Não desistam. Paulo está encorajando os cristãos. Paulo, vocês vão passar por isso. Vocês vão passar por momentos dolorosos, por momentos de muita dificuldade, mas saibam que Cristo Jesus estará com vocês. O Consolador, o Espírito Santo de Deus estará conosco. Então, é nesse sentido que Pedro aqui está encorajando os cristãos a permanecerem firmes na fé, né, Felipe? Porque essa é a dificuldade, né? Porque nós, enquanto vivemos aqui neste mundo como cristãos, há muitas coisas que nos machucam, né? Há muitas coisas que vêm de encontro com a nossa fé, né? Nos abalam, né? Nos mostram, querem nos empurrar para baixo, querem descredibilizar a nossa fé, né? Quer nos puxar para baixo, né? E quando nós passamos por esses momentos, nós vemos aqui na palavra do Senhor, né? Pedro nos encorajando, né? Permaneçam firmes na fé. Até hoje à noite, Felipe, na minha pregação, eu vou falar um pouquinho sobre fé. Vamos falar um pouquinho sobre vivendo pela fé. Porque viver pela fé é exatamente o que esse texto, que a palavra do Senhor está nos dizendo nesta manhã, né? É permanecermos firmes, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos que nós passemos, é permanecermos firmes, né? E é interessante, irmãos, esse reforço que ele faz da sabedoria dos judeus aqui,
de Provérbios, Salmos, etc. Irmãos, não caiam na tentação, na ilusão de que abandonando a Cristo você será feliz. Porque essa é a grande questão que ele coloca aqui, no final do 17. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se está difícil com Cristo, Danilo, sem Cristo não vai melhorar. Se você está sofrendo perseguição, né, por causa do cristianismo, se está difícil para a sua família, no seu trabalho, às vezes até na escola, né, com os seus, entre aspas, amigos, colegas, né, que muitas vezes você sofre, né, insultos, né? Se você abandonar a Cristo, não vai melhorar. Essa é uma grande ilusão que o mundo, né, e, na verdade, o inimigo, né, Satanás, tem feito contra nós. Não é a solução você abandonar Cristo. Não vai melhorar a sua vida. Ser amigo do mundo, né? Ser amigo do mundo. Vai ser pior. Tem uma frase que foi usada na Segunda Guerra pelos ingleses, né, que o governo anterior ao Churchill, né, ele tinha duas opções: fazer a paz com o inimigo, né, os nazistas, ou fazer a guerra. E daí Churchill ele ironiza, né, depois, né? Olha, vocês tentaram fazer a paz com o inimigo, vocês acabaram tendo a guerra do mesmo jeito. Então, não caia nessa ilusão de fazer acordo, né, de você desistir de Cristo em nome do mundo, pois isso não vai te salvar. E essa é a grande sabedoria que nós vemos desde lá de Jó. Se você voltar lá em Salmos, Provérbios, tem vários textos sobre isso, né? A pessoa questiona, né? O próprio Jó questiona: nossa, por que eu estou sofrendo tanto? Sim. Mas se Jó tivesse caído na armadilha de, olha, vou largar Deus, ele não ia ter uma vida boa. Não tem como servir dois senhores. Não né? tem. Não tem então, como. o final da vida de Jó, depois que ele se manteve fiel, Deus abençoou ele. Agora, vamos imaginar se ele tivesse feito aquilo que a mulher dele mandou para ele. Sim. O que a mulher do Jó mandou para ele, Danilo? Amaldiçoa a Deus e morra. Isso mesmo. Qual seria o fim de Jó se ele tivesse desistido? Ele estaria morto e ninguém lembraria mais dele. Nem ia ter esse livro, né? Mas ele permaneceu fiel a Deus e hoje é lembrado, né? E Deus retribuiu com prosperidade, com uma vida boa. Então, irmãos, não caia na armadilha, né, de que hoje está difícil com Cristo, então se eu abandonar Cristo, vou ter uma vida boa de prazeres. Não é verdade. Isso é uma ilusão. Satanás tentou até tentar Jesus, né? Ele ofereceu O que ele ofereceu para Jesus, né? Ofereceu os reinos do mundo. Se Jesus caísse, ele não ia ser mais feliz? Por acaso Jesus ia ser feliz se ele seguisse ao inimigo? Não, de forma nenhuma. E Pedro finaliza aqui no 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e praticar o bem. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, a nossa confiança tem que ser em Deus. A obediência não deve ser em confiança no nosso ego, nossa carne, a nossa sabedoria. Essa é uma grande crítica que Jesus fez aos fariseus, né? Que eles não confiavam em Deus, no Espírito Santo, e eles confiavam nas suas regras, na sua elite, né? Na sua visão de mundo, e acabavam sendo hipócritas com isso. Então, é importante nós seguirmos a vontade de Deus, mas a nossa confiança tem que ser ao fiel Criador. E aqui, Criador está com letra maiúscula, é Deus mesmo. Obedecer, né? Obedecer ao fiel Criador e praticar o bem. E Pedro, ele encerrou a vida dele nisso. Tanto que o registro aí é que Pedro foi crucificado, né? E dizem até que ele não aceitou ser crucificado em pé, para não ser comparado a Jesus, né? E foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns dizem que foi em X, né? Conforme até o André também, Santo André. E ele seguiu aquilo que ele pregou, né? Então, ele foi um mestre, né? Começou como um pescador analfabeto, tanto que, se você pegar no final aqui, a gente fala que ele escreveu a carta, né? Mas olha como ele fala aqui no finalzinho, no capítulo 5, aqui, no verso 12, com a ajuda de Silas, ou Silvano. Então, assim como João também teve a ajuda de outro, então provavelmente Pedro já estava velho ali, ele só ditou as palavras, porque ele não teve oportunidade de estudar, né? Ao contrário de outros que tiveram a oportunidade de estudar vários idiomas, tudo mais.
E ele era um pescador humilde, mas ele se tornou um grande mestre e deixou esse registro aqui dessa carta, né? 2 cartas, aliás, e ele cumpriu aquilo que ele ensinou. Então, vamos ler novamente o 19, Danilo? Veja a sua tradução. Você fechou? Eu vou ler aqui. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, essa é a mensagem de hoje, nesse domingo aqui, para os irmãos da 4ª IPI e todos aqueles que estão assistindo. Então, o Danilo sempre fala, então vou reforçar, né? Compartilhe, mande aí no WhatsApp, mande para as pessoas aí nas redes sociais. Amém. Quero agradecer aqui a presença, a participação do nosso irmão presbítero Felipe. Felipe, Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado por estar conosco aqui nesta manhã. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, meu irmão e minha irmã. Tenho certeza que Deus falou aos nossos corações aqui, porque sempre que nós lemos, sempre que nós estudamos a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos revela a sua palavra, nos mostra a sua vontade sobre as nossas vidas. E que possamos guardar aquilo que conversamos um pouco nesta manhã. Apesar dos sofrimentos, apesar das circunstâncias que nós vivemos, em particular em nossas vidas, como filhos do Deus Altíssimo, que possamos, meus irmãos, continuarmos firmes na fé. Continue firme na fé, não desiste, não duvide de que Deus está com você, mesmo passando por sofrimentos, por momentos de dificuldades. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está com você. Continue firme na fé, não desista, porque o nosso Deus é conosco. Vamos orar neste momento. Convido o presbítero Felipe para fazer essa oração final e assim vamos estar encerrando a nossa live desta manhã. Grande Deus, te agradecemos por essa liberdade, por esse privilégio de estarmos aqui hoje. Sabemos que passamos por um tempo difícil de quarentena. Agradecemos a presença do diácono Wagner aqui no apoio também. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele e de sua família. Agradecemos, Senhor, porque nós não sofremos uma perseguição física, mas que o Senhor permite que isso aconteça, a perseguição espiritual, as perseguições morais, para nos fortalecer. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o seu Espírito Santo esteja nos guiando e esteja nos dando sabedoria para fazer boas escolhas. Que as boas escolhas sejam de acordo com a tua vontade. Que, como servos fiéis, nós possamos fazer aquilo que te agrada, fazer o bem. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos. Só para encerrarmos, quero mais uma vez dar os parabéns para os papais. Que Deus abençoe sua vida. Feliz Dia dos Pais. E também fica o convite aqui para todos. Hoje, às 19h, vamos ter o nosso culto ao nosso Deus, 19h. Você é o nosso convidado especial. Nós vamos ter aqui o nosso culto presencial e também o nosso culto online. Venha estar conosco, será uma alegria ter a sua presença aqui na 4ª IPI de Sorocaba. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um bom domingo e uma boa semana com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.